Questão 7, semana 8. Então, ele dá vários itens aqui, né, pra gente determinar se eles são verdadeiros ou falsos. Aí a gente vai ler um por um e fazer essas afirmações, certo? Item 1. Átomos de um mesmo elemento químico podem ter um número de massa diferente em consequência de diferente número de nêutrons. Gente, o número de massa é a soma do número de prótons e número de nêutrons, certo? O que determina um elemento químico é justamente o número de prótons. Um átomo de hidrogênio sempre vai ter um próton, um de hélio sempre vai ter 2 prótons, o de carbono sempre vai ter 6 prótons, certo? O que determina um elemento químico é a sua quantidade de prótons. O que acontece é que, dentro de um mesmo elemento químico, por exemplo, na natureza existem vários átomos de carbono. Carbono sempre vai ter 6 prótons, mas pode ser que esses átomos de carbono tenham diferentes números de nêutrons, certo? E aí, se a gente aumenta a quantidade de nêutrons, a gente aumenta o número de massa, porque o número de massa é a soma da quantidade de prótons que a gente tem e de nêutrons que a gente tem. Tendo um número de massa maior, a gente tem um número de nêutrons, consequentemente, maior, né? E vice-versa. Se a gente tem mais nêutrons, a massa aumenta, certo? Isso faz com que a alternativa 1,1 seja verdadeira, certo? A alternativa 0,1. 0,2. Elemento químico é um conjunto de átomos no qual cada átomo possui o mesmo número de prótons, verdadeiro, foi o que eu acabei de falar para vocês. O que determina um elemento químico é o número de prótons que ele tem. Todos os átomos de carbono vão ter 6 prótons, todos os átomos de hidrogênio vão ter 1 próton, certo? O que caracteriza um elemento é a quantidade de prótons que ele tem. Verdadeiro. 0,4. Por terem igual número de prótons e igual número de elétrons, isótopos de um mesmo elemento químico têm, em geral, propriedades físicas e químicas semelhantes, sim, exceto pela massa e por certas características radioativas, certo? Vamos lá. Eu trouxe o exemplo aqui, né, dos átomos de carbono 12 e dos átomos de carbono 14. Tanto carbono 12 quanto carbono 14 tem 6 prótons e, por serem átomos nêutrons, também tem 6 elétrons, certo? O que muda aqui é a quantidade de massa, porque o carbono 14 tem 2 nêutrons a mais, né? Então, tem um número de massa com 2 unidades a mais. O carbono 12 e o carbono 14 têm as mesmas propriedades físicas e químicas, certo? O que muda é que o carbono 14, por ter mais nêutrons, tem características radioativas diferentes. Ele é mais radioativo, ele é menos encontrado na natureza. Enquanto que o isótopo de carbono 12, ele é mais encontrado na natureza. Ele é mais estável, certo? Então, as características físicas e químicas são iguais, mas as características, enfim, radioativas e a massa variam, justamente por conta dessa quantidade de nêutrons, certo? Fazendo com que a alternativa 4 esteja correta. 0,8. O isótopo de carbono mais abundante na natureza é o que contém um número de nêutrons igual a 8. Não. O isótopo mais abundante na natureza de carbono é justamente, né, o carbono 6,12, que tem 6 prótons e 6 nêutrons, certo? O carbono 14, ele tem 8 nêutrons e ele é radioativo. Ele não é estável, ele é instável, então ele é pouco encontrado na natureza. 0,8, falso. 16. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico e possuem número atômico diferente. Não, o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, certo? Número atômico e número de prótons é a mesma coisa. Elementos químicos têm, assim, né, a gente tem vários átomos que são de um mesmo elemento químico, eles têm o mesmo número de prótons, porque o que caracteriza um elemento químico é o número de prótons, né? Então, eles têm o mesmo número atômico, fazendo com que a alternativa 16 seja falsa. Ele pede a soma aqui, né? A soma é 1 mais 2 mais 4, isso aqui dá 7.